Começa agora Pessoas de Valor direto da de casa. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que sabe tudo sobre acessibilidade, arquiteta, pesquisadora, também da área acadêmica, né? Muita gente que assiste Pessoas de Valor sabe, né, que eu sou professor universitário, neurocientista, estudo bastante comportamento humano, mas hoje a gente vai enveredar por uma área que é a especialidade dessa moça aqui. Shirley, obrigado pela tua presença. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Pessoas de Valor trata de assuntos dos mais variados, sempre com um norte assim do desenvolvimento humano, né? A gente norteia desenvolvimento humano, comportamento. E uma das coisas que eu tenho percebido muito é uma preocupação cada vez maior. A gente fala muito dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí existe essa questão de como tratar as diferenças, as minorias, né? E aí entra um monte de coisas que né? Desde pobreza, gêneros e tudo mais, que são os 17 ODS. E uma das coisas que mais o poder público tem se preocupado é a questão da acessibilidade. A gente vê aí as calçadas sendo reformadas, as prefeituras com esse olhar, mas às vezes eu fico com a sensação de que na iniciativa privada ainda tem uma certa resistência. Me fala uma coisa, eu posso chamar você, assim, te rotular como uma especialista em acessibilidade? Pode, porque eu já venho estudando, né, desde 2017, mas eu já tenho esse convívio com a acessibilidade há muitos anos. Quando a minha mãe levou um tombo no banheiro, a gente teve que colocar as barras. Eu sempre tive barra nos meus banheiros, mesmo com a minha filha sendo criança, a gente sempre teve esse uso das barras. Então, assim, eu comecei a estudar mais profundo porque eu achava que a minha arquitetura, o meu tipo de projeto ainda precisava de mais. E eu sempre apliquei a acessibilidade, mesmo assim, sem ser, a gente oficialmente, vamos dizer, porque assim, a acessibilidade já vem há muitos anos, mas ela não era tão assim exigida e tão como hoje em dia, assim, que a gente vê muitos órgãos, muitas pessoas. Então, assim, existe essa rede pela acessibilidade. Então eu fui estudar, lancei um livro de acessibilidade junto com os meus amigos, nós somos 14 profissionais, e agora eu estou junto com desse meu grupo, minha rede de mentoria. Nós estamos desenvolvendo a primeira pós-graduação de acessibilidade no Brasil. Então em breve a gente já vai ter. Então assim, cada vez que você estuda mais, você não para de estudar, porque cada cidade, cada região, a gente vai fazer uma calçada acessível, depende de como é o município, se é plano, se tem declive, então depende da situação. Você imagina você fazer uma calçada acessível lá no Salvador. Você sabe que eu dou aula na terceira idade, nas faculdades aqui da Baixada Santista, né? E eu conheço, eu ouço, né, das alunas falando assim, principalmente das alunas, até esses dias comentaram isso, eles nem sabiam que eu ia te entrevistar, mas acabou surgindo esse assunto, que é assim, a prefeitura vai lá e faz uma reforma e coloca a rampa para atravessar a rua. Certo. Aí a rampa tem, por exemplo, um material, vamos imaginar então que foi feito com concreto, certo. Então tá tudo maravilhoso, a rampa tá perfeita. Quando a pessoa cadeirante sai da rampa e entra na calçada, a partir daí a calçada não existe. Então não existe uma integração. Então, o que adianta colocar uma rampa para acessar calçada e rua, se de repente a calçada... Então não existe essa integração. Por isso que até eu já tenho falado ultimamente que nós temos as cartilhas de calçadas. Então, por exemplo, a prefeitura ela vem fazendo essas ações em algumas ruas de Santos, dessa cartilha, só que a gente precisa fazer um trabalho com os proprietários das calçadas, porque eles não estão se preocupando com isso. Então você passa pelas calçadas, eu mesmo vim caminhando da minha casa, que eu moro aqui perto, e dá para você perceber a dificuldade. Quer dizer, eu vim de salto, não tenho problema de nenhuma deficiência, então assim... Não falta um pouco de comunicação? Porque quando você fala, por exemplo, que a calçada, por exemplo, tem isso, tem aquilo. Às vezes as pessoas reformam a sua casa, seu prédio, por exemplo, e a calçada acaba ficando como se fosse uma responsabilidade do poder público, da prefeitura. Muitas pessoas que nos assistem podem ter essa percepção de que assim, poxa, mas essa calçada está tudo esburacada, pô, a prefeitura, e na verdade a responsabilidade é do imóvel. É do imóvel. Então, por isso que existem as cartilhas, mas o que acontece? Existindo essas cartilhas, eu tenho várias salvas no meu computador. Tem que fazer essa divulgação
para cada proprietário saber que existe essa cartilha. Porque se você não tem um profissional arquiteto ou engenheiro que vai fazer uma obra e vai falar para o proprietário, olha, nós precisamos refazer a sua calçada dentro dessa norma. Ninguém vai saber, porque não tem essa divulgação. Tem a divulgação para quê? Para quem faz a aprovação, quem está envolvido na prefeitura, quem é dentro da prefeitura. Então falta essa conscientização que realmente existe esse padrão. Então, assim, para esclarecer para quem está nos assistindo, se você passar numa rua e aí está passando pela calçada e aquela calçada está deteriorada, não xingue o secretário de obras, não xingue a prefeitura. Na verdade, é responsabilidade daquela pessoa. Por outro lado, uma pessoa que reformou a sua casa ou fez a fachada do prédio e tal, tem também algumas normas, alguns padrões para fazer essa calçada. Eu não posso chegar lá e falar, vou colocar um porcelanato na frente da minha casa, por exemplo. Não pode, não pode. Hoje, se você verificar, vamos falar um exemplo bem claro, aqui na Tolentino. Aquilo lá foi uma ação conjunta da prefeitura. Sim, porque os comerciantes. Então você vê ali que a gente tem uma área de calçada, que é uma área de passagem, de acesso de pedestre, e a gente tem uma outra área vamos falar que é de serviço. Então aquela área de serviço, você pode usar outro tipo de material, desde que não seja escorregadio. Então você tem ali o poste, os bancos, as árvores, as tampas de esgoto. Então ali é uma área de serviço, você pode usar pedra mineira, você pode usar outro tipo de material. E na área de circulação, né, que é para um deficiente visual, que ali ainda falta o piso tátil, ela tem que ser um piso que a gente, na cartilha, diz que é de concreto. Agora, quando a gente vai para a iniciativa privada, né, pensar um pouco na questão da construção, tal, e principalmente de pequenas edificações, se você pegar, por exemplo, eu já tive essa experiência, por exemplo, de morar num prédio de 3 andares que não tinha elevador, e aí, por exemplo, minha sogra não conseguia nos visitar, porque, de repente, ela não conseguia subir as escadas, tinha uma dificuldade, ou seja, as pessoas que têm problema por um cadeirante, têm um problema de mobilidade. Como que está a questão da legislação nesse sentido? Por exemplo, até 3 andares não precisa ter elevador, mas aí no caso, como que ficam essas pessoas, por exemplo? É isso mesmo? Assim, eu moro num prédio de 3 andares, eu não... Então, o que acontece? Como a gente tem uma legislação que já vem de 2004, mas a gente ainda tem alguma coisa antes, a gente tem a norma. Então, assim, se você for fazer uma reforma, uma construção nova, você tem que atender toda a legislação. Então, você vai ter que ter o elevador. Mesmo 3 andares? Mesmo 3 andares, 2 andares, ou uma plataforma elevatória ou um elevador. Quando é um prédio antigo, se você não mexer, não mudar a construção, você só vai precisar atender se tiver alguma denúncia por Ministério Público. Por quê? Porque aquela pessoa não está conseguindo acessar ao apartamento. Mas geralmente as pessoas nem compram. Então, assim, mas elas podem ter o acesso, conforme a norma e a legislação. Porque não adianta a gente ter uma norma e que ela não tenha lei. A gente não consegue aplicar. Sim. Então, por exemplo, hoje é permitido, até em imóveis de 2 andares, comerciais, até residenciais, que você pode colocar uma plataforma elevatória no corredor de 1,5 metro. Você usa o recuo. Tá. Então, eles abriram essa exceção, por quê? Porque a gente tem construções que não tem condições de você colocar uma plataforma ou elevatória dentro. Sim. Você não tem condições. Sim. Então, a gente pode estar fazendo essa construção usando o recuo. Né? Então, sempre entendendo que depende de construção nova e reforma, nós não escapamos mais de qualquer projeto para atender a acessibilidade. Agora, como é uma coisa assim que às vezes me vem essa percepção do comportamento do brasileiro, né, do jeitinho, às vezes a pessoa compra, por exemplo, e precisa, né, montou um comércio, aí precisa ter uma rampa, precisa ter não sei o quê, aí dá o jeitinho brasileiro, faz improviso. Então eu já fui em prédios, por exemplo, que a rampa, se o cadeirante for usar aquela rampa, ele capota, então, não tem como. Fora da inclinação, nós temos algumas inclinações que a gente tem que pensar. Eu até comprei um aparelho hoje, até ia trazer, mas eu esqueci, que eu consigo medir a inclinação. Tá? Então, é muito fácil, você pega uma cadeira, pode ser você mesmo, tenta subir na rampa. Nem às vezes o idoso não consegue por causa da inclinação. Tá. Então o que acontece? Se é denunciado, ele tem que refazer essa rampa. Tá? Então não adianta a gente ter uma rampa, não adianta a gente não estar na inclinação, não adianta a gente não ter o guarda-corpo que atenda a norma. Sim. Não adianta ter um piso que não é antiderrapante. Agora vamos falar de comportamento. Sim. Você como arquiteta, não é um contrassenso que a gente faça determinadas coisas, principalmente quando se trata de inclusão, e aí a falta de mobilidade e tal,
de a gente fazer coisas simplesmente para poder seguir uma regra, quando na verdade deveria, por exemplo, quem está nos assistindo aqui, deveria pensar o seguinte: poxa, se eu tenho uma pessoa de idade na família, eu tinha que ter um elevador, eu tinha que ter um acesso, porque essa pessoa vai usar. E não, eu preciso fazer uma rampa aqui. Eu já ouvi comerciante falando, se eu preciso fazer uma rampa, vou ter que fazer uma reforma para poder me enquadrar na legislação, né? Eu vi o meu prédio, por exemplo, eu teve que fazer um reparo lá, uma alteração por causa dos hidrantes, porque agora é de um jeito que o prédio era de outro, tal, meu prédio nem é tão antigo. Aí eu fico pensando, gente, a gente só fica fazendo as coisas quando realmente vem de cima para baixo. Aí a gente fala que é acessibilidade atitudinal, porque as pessoas precisam entender que é necessário. Por exemplo, você precisa ter um banheiro acessível num local. Aí a pessoa pega aquele banheiro e vira depósito. Quer dizer, ela não entendeu o sentido que é a necessidade para você ter um banheiro acessível. Sim. Aí você fala para o comerciante, você precisa fazer uma rampa. Eu só vou fazer porque eu sou obrigado. Só que ele esquece que se ele tiver acessibilidade no estabelecimento dele, ele consegue atender o cadeirante. E quantas pessoas da família que ele vai trazer para usar aquele lugar? Uhum. Então ele aumenta a quantidade de pessoas no local. Então, às vezes, não para pensar nisso, né? Então, tá na hora, essa rede que eu estou participando, a gente está falando cada vez mais da acessibilidade, das pessoas entenderem que a acessibilidade é para todos. É para quem tem deficiência, o idoso, a grávida, quem tem carrinho de nenê, o idoso. Nós estamos numa cidade que tem 1/3 de idosos. Sim. Então, assim, a gente precisa se preocupar com tudo isso. Por isso que eu te falei, a minha filha tem 20 anos, ela tem barra no banheiro dela. Só que a gente vê que existe a resistência a melhorar a nossa qualidade de vida. Agora vamos um pouquinho para dentro dos imóveis, né? A gente está indo lá do público para o privado, né? E aí você como arquiteta e claro, trabalha, a gente grava aqui na de casa, né? Todo mundo aqui te conhece, tá? Você faz projetos incríveis, já teve exposição sua aqui e tudo mais, né? E assim, existe também uma questão assim, orgânica da inclusão desses recursos relacionados à mobilidade e até à segurança, que muitas vezes é delicado, porque, por exemplo, você vai fazer uma casa maravilhosa, aí teu banheiro tá lindo, aí tem lá uma barra, tem lá não sei o quê, coisas que de repente do ponto de vista estético ficam inclusas, né? Como que você vê essa questão, assim, como tratar disso? Então, o que acontece? A partir do momento que eu venho percebendo, por exemplo, se você vê o banheiro da minha filha, ele é lindo, mas ele tem a barra, tá? Ele tem uma bancada de 1,60 m, ele é lindo. Então, assim, quando você começa a entender e a compreender o quanto é importante você ter uma barra dentro do box, vamos dar um exemplo. De vez na hora de você lavar seu pé, você não pôr a mão no azulejo e escorregar, você segurar na barra. Claro. Você entender esse benefício, a facilidade, você não vai mais se importar com isso. Então, é questão de educação e da pessoa entender a função e o quanto vai melhorar a qualidade de vida. Aí entra um outro lado, que aí aqui não é uma crítica às construtoras, mas é uma realidade, né? Cada vez os apartamentos e os imóveis estão menores, né? Assim, em geral, para a classe média, tal. Claro, a gente tem aí as grandes construções, mas que também o metro quadrado é muito alto, tal, então não é acessível também para muitas pessoas. Mas se você pega, por exemplo, um banheiro de um apartamento de até 100 metros quadrados, por exemplo, e aí você tem as suítes, tal, é um pouco complicado você imaginar, por exemplo, essa sala que a gente está gravando aqui, de repente é tudo planejado, então é tudo muito compacto. Aí você fala assim, aqui precisaria ter essa rampa, aqui precisaria ter isso, precisaria ter aquilo, tal. Acaba não ficando impróprio de você aplicar aquilo. Assim, não é um investimento que fica mais caro, porque a gente tem a porcentagem de apartamentos que tem que ser acessível. As construtoras a gente tem. Então, assim, acaba dificultando realmente, né? Eu tenho um caso de uma conhecida minha que sofreu um acidente. Ela morava num apartamento pequeno, ela teve que pegar os móveis dela e colocar tudo numa parede. E ela não conseguiu entrar na cozinha durante 2 meses. Então, assim, tá na hora de cada vez o poder público realmente fazer que as construtoras tenham essa mentalidade, que não precisa fazer uma porta de um banheiro de 60, nem de 70. Vamos fazer uma de 80? Vamos fazer um mínimo para ter a rotação. Eu tenho uma situação que aconteceu no meu prédio que foi assim bastante inusitada, que chegou um freezer duplex, uma geladeira enorme, e aí assim tava lá embaixo, falei, nossa, mas já tá 2 dias aqui. Não, é porque o apartamento tá fazendo uma reforma, porque vai ter que quebrar a porta para poder colocar. Ela comprou uma geladeira que não cabia na porta, não passava na porta da cozinha dela. Quando a gente fala acessibilidade, a gente tem que pensar só em quem tem deficiente, né? Tem que pensar, por exemplo, você tem um sofá.
você quer pegar o seu sofá da sua sala, aqui, você comprou essa poltrona, nossa, que linda, não passa na porta da sua casa. Sim. Então, quer dizer, não é acessível. Você pensa que uma criança, ela vai ter uma sala para brincar e ela tem uma mesa com uma ponta de vidro, ela não é acessível para a criança brincar. Claro. Então, quando a gente pensa na acessibilidade, em ser acessível, é como se fosse um todo, são vários itens. Né? A circulação da sua casa, de você toda hora passar e bater o seu joelho na mesa. Então, não é acessível. Então, tá na hora, a gente fala muito da casa saudável. Né? Quando a gente fala na casa saudável, são vários itens. Entre a acessibilidade, a sustentabilidade, o uso da luz natural, o uso da ventilação natural. Ventilação, né? Então, assim, tudo isso... É até engraçado, porque a gente acaba vivendo aqui no litoral, né? Quem é do litoral, às vezes, na frente da praia tá ar-condicionado o tempo inteiro. A gente nem sente a maresia mais, né? Então, né, você vê quanta coisa que a gente pode estar melhorando, tudo isso na qualidade da saúde. Então, assim, eu já venho estudando faz tempo, fazendo essa associação, porque, assim, eu continuo fazendo projetos de interiores, de acordo com o perfil do meu cliente, respeito muito isso, tenho a liberdade de falar para eles, olha, vamos fazer assim, por causa disso, vamos deixar uma casa mais livre quando tem criança. Por exemplo, quando eu faço muita clínica, laboratórios, consultórios, os clientes nem sabem que eu uso uma porta que vai passar um cadeirante, já é uma coisa automática. E que às vezes a pessoa nem pensa, né? Porque o cliente não vai ter esse raciocínio. Nem se preocupa, ele nem sabe, fala, poxa, aqui as portas estão tudo acessível, está tudo acessível. Então, assim, porque já é uma coisa automática, né? Já vem do meu conceito de trabalho. Mesmo quando eu faço clínica de odontologia, já imagino toda a circulação na cadeira para o dentista, sempre pensando já nessa mentalidade. Então, assim, é uma coisa fácil de fazer. Por exemplo, banheiro para deficiente, né? A gente vê banheiros bons, com os tamanhos bons, que está dentro da norma, mas a gente vê a bacia lá no canto, a cuba lá no canto e o restante vazio. Então, assim, a gente tem que ver como que é a colocação dessa bacia no lugar, essa cuba no lugar, para a gente ter a rotação, porta abrindo para fora. Quantos banheiros você já foi deficiente? A porta abre para dentro. Não é acessível. Né? Então, assim, essa bacia que você já deve ter visto, eu tenho visto muito essa bacia, aquela com a abertura, proibido usar. Nós não podemos usar aquela bacia. Tem lugar ficando pronto que eu fui visitar, loja nova aqui em São Paulo, que está usando, porque eu fui no home center e falaram que essa bacia de deficiente, proibido na norma. Ela pode ser usada na área de hospital para uma outra situação, higienização. Ela é perigosa a pessoa sentar e se machucar. Então, assim, você vê que são detalhes, a altura da barra, a posição da barra. Então, assim, eu quando eu entro agora, eu fico muito chata já. Que eu já olho e falo, ai, bom, tudo bem. Na verdade, a gente teria que ter uma pergunta, né, que é o briefing, né, de você pegar, por exemplo, para aquela pessoa que vai, de repente, morar numa casa que é maravilhosa, tá um casal, mas que, de repente, tem uma avó, tem um idoso, que, independente de ser cadeirante ou não, tem que pensar, poxa, vamos ter isso aqui. Ah, mas a gente não tem... Né? Ou não tem crianças, por exemplo. Tá, mas será que não é o caso de deixar uns espaços prevendo isso? É a questão do planejamento, né? Então, mas a pandemia mostrou muito isso, né? Das pessoas terem que receber os pais não conseguirem passar na porta do banheiro, não conseguir usar o banheiro, não conseguir vários itens, né? Muita mobília. Então, assim, a gente não é contra usar mobília, mas desde que colocar uma mesa de 1,20 m, coloca uma de 1 metro. Sim, tem que coloca de 60, coloca uma de 50. Sim. Então, assim, a gente se preocupar, porque mesmo o idoso, né, que a gente já estudei bastante a área da saúde do idoso, ele tem a resistência dele a algumas coisas. Às vezes ele não quer colocar uma barra no banheiro porque ele fala, eu não sou velho, mas não é para quem é de idade. Cadê a longevidade, né? Que a gente evita certas coisas para a gente ter a longevidade. Então, assim, tem vários itens que a gente pode estar melhorando e que são simples. Você não precisa passar por cima de ninguém, você não precisa impor, né? Você faz uma cumplicidade com o seu cliente, fala, olha, vamos fazer assim, mostra que certas coisas a gente pode melhorar. E é questão de costume, e acho que tudo é questão de educação, né? A acessibilidade, ela está vindo muito forte, né? Já de um tempo para cá, acho que esse ano a gente eu estou convivendo muito, então para mim está muito forte em tudo que eu convivo. É que está no teu meio, né? Vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo muito rapidinho, se por acaso você for beber uma água, cuidado aí no teu espaço. A gente volta já já com Pessoas de Valor.
Estamos de volta aqui com Pessoas de Valor. Hoje a gente está falando com a arquiteta, pesquisadora, especialista em acessibilidade, a Shirley. É Shirley Vaz? Vaz Vedovati. É, o Vedovati, porque às vezes a gente fala que nem Ari Brito, né? Meu nome é muito maior do que isso, mas as pessoas me chamam de Ari Medeiros, Ari não sei o que, ou então Brito. Aí eu fico assim, né? Como chamar, né? A Vaz. Então eu sempre chamo Vaz Vedovati, porque o Vaz é do meu pai e o Vedovati é do meu marido, é para não dar briga. Ah, então é isso. Então o Vedovati não pode ficar de lado, então. Pode. Mas é Vaz, né? Originalmente. É que tem mais um nome no meio do caminho também. Sim. Legal. Me fala uma coisa, fala um pouquinho sobre essa questão dos avanços tecnológicos nessa área. A gente tem inteligência artificial, hoje a gente está falando, por exemplo, de um apartamento com internet das coisas que de repente consegue, através desses recursos, melhorar muito a qualidade de vida, por exemplo, de um cadeirante ou de um deficiente visual, de um idoso, tal. Como que você tem visto o avanço da inteligência artificial e da robotização dos apartamentos, principalmente com essa coisa da internet das coisas? Então, a gente tem muitas opções no mercado, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, a gente tem muitas opções, mas eu acho que é um mercado ainda que ele está restrito para muita gente. Porque, assim, além de não ter tanta divulgação em todos os produtos, a gente tem muitos produtos que às vezes a gente vê na internet que a gente às vezes não tem o acesso ainda, né? Então, assim, vou dar só um exemplo. É uma frustração, né? Então você vê muita coisa, por exemplo, hoje mesmo eu recebi no WhatsApp de uma bacia que ela levanta, né? Da Xiaomi. Então, isso quer dizer, a gente sabe que tem essa tecnologia, que existe outras, mas às vezes nem chega pra gente, mas se chega também, o valor é muito alto. Então a gente fica meio limitado. Mas que existe muitas opções, se a gente for ver mesmo a tecnologia, com a ajuda da inteligência artificial e com essa tecnologia que nem a gente tem Alexia, né, da automação, então você vê o quanto que nem, por exemplo, a gente tem os botões de pânico, que às vezes a gente tem um sistema. Então, assim, eu vejo que a gente tem muitas opções, mas ainda esse acesso são para poucas pessoas. Eu cheguei a conhecer algumas pessoas, eu já dei palestra lá no Lar das Moças Cegas, até o Calucho agora vai comemorar o aniversário do lar e tal, e lá tem digamos assim, uma dinâmica, né, uma aula que é da atividade para a pessoa justamente se integrar no espaço, tal, que é a atividade da vida diária, tal, né, que é bem bacana, né, de pensar que, por exemplo, uma pessoa que... Porque, assim, às vezes você tem uma pessoa, por exemplo, que nasceu... Sim. E outras que adquiriram, por exemplo, uma deficiência ao longo da vida, e aí então, por exemplo, a pessoa deixou de enxergar e ela fazia tudo dependendo da visão. Ela tem que reeducar o cérebro dela, né? Como que fica essa questão, por exemplo, da acessibilidade, por exemplo, no caso de um arquiteto, para trabalhar com uma pessoa, por exemplo, que tenha não só a questão da mobilidade, mas também a questão de deficiência, por exemplo, ou auditiva ou visual? Então, a auditiva, vamos começar pela auditiva, né? A auditiva, eu vou te falar o que eu sinto em relação ao mercado. Eu até tenho uma amiga minha, que de vez em quando eu converso com ela, que ela é deficiente auditiva, e eu vejo às vezes a dificuldade que ela tem de comunicação. Então, assim, a gente vê que para o profissional conseguir fazer um trabalho para esse deficiente auditivo, a gente tem que entender Libras. Ou a gente vai aprender, ou a gente vai ter que ter um intérprete do lado. Então, assim, acho que já começa essa dificuldade, né? Mas hoje a gente tem os acessos que a gente pode estar monitorando. Então, assim, eu vejo, por exemplo, no auditivo, que a gente não precisa fazer um projeto muito diferenciado de uma pessoa que escuta normal, né? Talvez alguns equipamentos, alguma coisa para ajudar ele, né? Que o auditivo acho que a gente não tem tanto, né? Tá. O visual já é mais complicado. Porque eu sempre falo, como eu converso muito com deficiente visual, e eu tenho um problema de deficiência visual também, é mínima, mas eu tenho, e eu descobri até que eu posso ser considerada como deficiente visual pelo problema de visão que eu tenho, mas lógico que os outros são bem piores, né? Assim, eu vejo que a gente já tem que ter muito cuidado, porque eu sempre brinco com eles que eles enxergam tudo. Né? Eles conseguem, então assim, a gente vê alguns projetos, por exemplo, de uma cozinha, a gente fazer a marcação dos potes, a gente deixar um armário fácil de marcações das roupas, das cores, tudo isso tem a leitura Braille. Então assim, não precisa ser um projeto, vamos dizer, físico, totalmente diferente, porque eles precisam ter essa vivência e às vezes eles são casados com algum deficiente visual, mas o filho não é deficiente visual e eles têm os pais deles que também não são deficiente visual. Tá.
Então, assim, a gente não precisa fazer uma casa que não seja confortável. Exclusivo. Isso eu já conversei com alguns. Mas a gente tem que fazer acessos fáceis para eles se locomover, para eles se situarem dentro da... Eu penso, por exemplo, essa questão que a gente falou das barras, né? Porque, assim, para mim me vem a ideia, eu já tive uma experiência muito negativa porque eu cheguei a cair no box. E, assim... Eu fico imaginando, assim, é terrível. Só que, assim, tem um lado, se você tivesse a barra, eu teria batido a nuca na barra, de repente podia ter tido um acidente maior. Por outro lado, quando eu caí, se eu tivesse a barra, eu ia conseguir levantar. Então, sempre tem os prós e contras desses recursos. No caso, por exemplo, de uma pessoa que é deficiente visual, a barra ajuda ou prejudica, por exemplo, nesses casos? Percebe? Quer dizer, chegar nesse denominador comum enquanto arquiteto... Então, o que acontece? Aí, o que você tem que fazer? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer. Você tem que conviver um pouco com esse cliente. É igual o outro cliente. Você não faz o briefing do seu cliente? Sim. Preciso disso. Então você vai fazer essa convivência e você vai sentir a necessidade. Eu sempre trabalho assim. Por exemplo, todos os meus projetos que eu faço, eu não tenho grandes alterações, quase nada de alteração, porque eu consigo fazer essa leitura do meu cliente e a gente consegue chegar no denominador comum. Então eu faria esse estudo junto com ele, nem que eu tivesse que ficar vivenciando. Que eu já vivenciei uma vez quando eu fiz uns cursos, para sentir. Então, eu acho que essa vivência, por que acontece? Mesmo para o deficiente físico, na casa dele, a gente faz um projeto mais diferenciado, porque a norma fala barra de 80, às vezes para ele não é bom de 80, é boa 75. O meu primo, outro dia eu fui na casa da minha tia, a barra dele tá 1,40 m. Eu fui lá e falei, como? Acho que é 1,40 m, que estava quase na minha altura. É assim que ela é boa para mim, por causa da deficiência dele. Tem esses ajustamentos. Eu acho que é a questão da customização mesmo, né? Que aí não envolve legislação, tá dentro da tua casa, mas envolve principalmente até a questão do teu conforto. Você tem que atender norma, desenho universal, porque são várias pessoas. Sim. Mas mesmo assim a gente não consegue às vezes atender, mas fica um padrão. Agora, na casa, qualquer tipo de deficiência a gente vai fazer personalizado o projeto. Perfeito. Chile, por incrível que pareça, a gente já está aqui. Eu sempre falo que os editores que se virem para editar o programa depois, porque a gente procura cortar o menos possível, né? Mas, assim, te agradeço demais pela participação no programa. Tenho certeza que quem assistir isso aqui vai ter um monte de ideias. E, principalmente, se você hoje acabou de adquirir um imóvel, está pensando em reformar e fazer alguns ajustes, pense nisso que a gente falou, né? Porque, às vezes, a pessoa reforma o apartamento, fica lindo, só que não fica acessível para determinadas pessoas da família que nunca vão te visitar. E uma coisa que a gente não falou que é importante, só para não prolongar meio, acessibilidade temporária. Sim. Porque às vezes você pode ter algum problema. E ficar. E aí você vai ver que a sua casa tem muitas dificuldades. Foi um prazer, muito obrigada, viu? Obrigado. Fica aqui o Pessoas de Valor. Na semana que vem a gente se encontra. Se por acaso você quiser assistir esse programa desde o início ou os anteriores, pessoasdevalor.com.br. Até a semana que vem.